mencionar, quero demonstrar aí, parabenizar também a iniciativa de Leme por querer fazer essa questão cultural avançar mais na cidade. Acredito que esse é um grande princípio de trazer o turismo para a cidade de Leme. Então vou estar apresentando para vocês um pouquinho daquilo que se faz e que hoje tem um porte muito grande de turismo na cidade de Pomerode, Santa Catarina, que a gente foca duas datas muito importantes, que é o Natal e a Páscoa. E lá este ano eles fizeram um ovo enorme para chamar o turista. Então todo ano eles são muito criativos. E eu acho que Leme precisa exatamente usar mais da criatividade, porque capacidade Leme tem. Então precisa querer fazer essa diferença para a cidade. E parabenizo aí, de modo especial, o Alex, que nos procurou para estar dando essa entrevista e mostrar um pouquinho de como acontece lá. Como trabalhei em Pomerode há 20 anos, né, de história, de luta na educação, a gente faz em Pomerode, todas as escolas se unem para pintar as cascas de ovos. Essas cascas de ovos, ela pode ser tanto a original, quanto pode ser também a casquinha de ovos de plástico, que tem no supermercado para comprar. Então, é uma iniciativa das escolas a motivar os alunos e toda a cidade estar envolvida para esse momento desse evento pascal. Então, as escolas participam pintando as casquinhas de ovos para a Secretaria da Cultura fazer a montagem desta árvore que foi em 2018 e Pomerode ficou em segundo lugar no mundo com esta árvore, com 10 mil ovos pendurados na árvore. Com o sentido também da árvore ser seca, que é a vida que está morta, e estes ovos que dentro dos ovos tem a vida, que é a ressurreição. E essas flores simbolizam principalmente o girassol, que se usa como acabamento na casquinha de ovos, que nós sempre estamos voltados a Deus, que é a nossa luz. O girassol também sempre está voltado à luz, né? Que é o foco que nos ilumina, que nos dá nova vida. Então, nós vamos aí fazer uma demonstração. E penso que Leme tem essa capacidade de fazer isso em todas as escolas, motivar a educação a esse princípio cultural. Uma cidade que tem cultura tem avanço. E em todas as escolas, então, desde a educação infantil até o Fundamental 2, participam do concurso da casquinha de ovos. Então, cada escola é premiada com um valor ou uma questão de um passeio, mas que seja cultural, ou o próprio ovo de Páscoa, enfim. É dado à escola o aluno que pintar a melhor casquinha, a criatividade maior na casquinha de ovo. Então é escolhido um aluno de cada escola. Então penso que aí tem um grande trabalho de envolvimento com a Secretaria da Educação. E depois dessas casquinhas todas prontas, eles devolvem à Secretaria da Cultura. Então isso que é o bonito da cidade, onde as secretarias que educam, que trazem cultura, estão envolvidas. E penso que talvez o comércio, né, a CIL aí pode dar uma ajuda grandiosa também neste viés entre a educação e a cultura. Então, Leme, eu vou estar demonstrando aqui, vou estar deixando o modelo e penso que vocês podem ser a cidade de referência como Pomerode é hoje. Então, o ovo original, você só tira aqui a tampinha, tira o que tem dentro, a gema clara, e depois coloca para secar. Então, ela fica assim, a casquinha de ovos. E agora, nossos alunos então vão pintar